nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje começamos o programa com uma história. Era uma vez dois homens que decidiram construir duas casas. O primeiro optou por edificá-la sobre uma rocha. Demorou bastante tempo, mas quando vieram as chuvas e os ventos fortes, ela não caiu porque estava bem firme nos alicerces. Já o segundo homem fez a sua construção na areia. Foi bem mais simples e rápido, mas quando veio a tempestade e sopraram os ventos fortes, ela cedeu e ficou arruinada. Assim acontece também com as nossas vidas quando não temos bons alicerces. A propósito, quais são os seus? Quando vêm os temporais da vida, aonde é que vai buscar forças para permanecer de pé? É sobre este tema que hoje vamos estar então a conversar com o pastor Josué da Ponta. Olá, pastor, obrigada por estar connosco. Olá, Sara. Esta história que eu contei, para quem não sabe, está na Bíblia, vamos encontrá-la nos Evangelhos, nomeadamente em Mateus, insere-se no Sermão da Montanha. Em que contexto então é que aparece esta história que Jesus contou? O Sermão da Montanha é, sem dúvida, um dos escritos de Jesus que mais riqueza de ensino traz para as nossas vidas. Jesus preocupou-se a ser o mais prático possível para que os seus ouvintes pudessem entender a mensagem, é basilar no cristianismo. E é muito interessante quando chegamos a este capítulo 7, Jesus quase a terminar, depois de falar sobre os falsos religiosos que faziam orações aos cantos e que davam esmolas e que pensavam que pelas suas boas obras, pelo show-off que podia fazer a todas as pessoas à sua volta, seriam reconhecidos não só pela sociedade, mas também por Deus. E Jesus conta então esta parábola, ou esta história, sobre a construção de uma casa. Jesus sempre usava ilustrações muito simples e que todos pudessem entender. E esta é uma ilustração simples e que todos nós podemos entender, mas traz um ensino profundo, um ensino muito interessante, que será um prazer conversarmos sobre ele. Neste caso é a construção da nossa vida, que pode ser sobre a areia ou sobre a rocha. O que é que Jesus nos quer ensinar aqui então? Jesus diz que quem ouve as suas palavras e não as pratica é como uma pessoa que constrói uma casa sobre uma areia. E nós sabemos que sobre a areia é muito fácil construir na areia, é muito simples construir na areia. Nós vemos ultimamente, infelizmente, a natureza a manifestar-se com tsunamis, terremotos, e o que vemos é que as construções que não têm fundamentos, elas são as primeiras a ruir e trazem muita desgraça. E assim é também a nossa vida espiritual, a nossa vida. Nós podemos construir a nossa vida só sobre aquilo que é aparente e viver de aparências, e se não há profundidade nos nossos relacionamentos, e aqui especificamente no nosso relacionamento com a Palavra de Deus e com Deus, quando vêm essas tempestades, a mesma tempestade que acometeu a casa na rocha foi a mesma que passou pela casa na areia. A diferença está, a casa na rocha permaneceu e a casa na areia desabou. E todos nós estamos sujeitos. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E todos nós estamos sujeitos a muitas aflições. Aliás, estes últimos dias têm sido dias aflitivos para a sociedade portuguesa. E a grande diferença está, qual é o tipo de construção que nós temos feito? Qual é o tipo de bases em que nós fundamos a nossa fé? Quando nós dedicamos a nossa fé apenas às coisas, àquilo que é aparente, e a nossa sociedade vive muito do consumismo, chega uma altura em que as coisas são postas em causa, em que há famílias a perderem casas, empregos, a perderem a razão de viver. Quais são os seus fundamentos para se agarrarem? E a palavra de Deus e Jesus Cristo, Ele disse, aquele que pratica as minhas palavras. Não é fácil praticar as palavras de Jesus. Se fosse fácil, o cristianismo prático e seria maioritário, mas a maior parte das pessoas vivem se lembrando de Deus 3 vezes. Quando nascem vão à igreja, quando casam e quando são enterrados também passam por lá, mas a nossa vida tem que ser muito mais do que isso. É ouvir o ensino de Jesus e pô-lo em prática na nossa vida. E quando nós temos esse conhecimento vivo da palavra, estas tempestades vêm e estamos a viver dias de tempestades. Mas o que é certo é que os nossos fundamentos nesta rocha da palavra de Deus nos segura e nos dá fé. Eu estava a conversar com um profissional da saúde há poucos dias atrás, ele estava-me a dizer, a fé é muito importante, pastor. A fé nos nossos dias é fundamental. Para um doente que está num corredor sem diagnóstico de solução possível, a fé é muito importante, a fé faz a diferença. E eu digo, se a fé faz a diferença, quanto mais a fé naquele que pode mudar todas as coisas, a fé em Jesus Cristo. Até porque nós podemos ter fé em muitas coisas que acabam por ruir,
Mas quando temos a fé em Jesus, temos a certeza que não seremos abalados. Que esperança é esta, então, que nós cristãos abraçamos? Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E esta vida eterna não fala apenas de uma vida pós-morte, que é a nossa separação física. Fala de uma vida também com abundância aqui. Uma vida em que não nos faltará o pão. A Bíblia diz que jamais viu o Filho de Deus a mendigar o pão. E nós queremos isso. Os fiéis que seguem Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos, confiam em Deus diariamente. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é que vão comer? O que é que vamos vestir amanhã? O que é que vamos fazer? Porque Deus se cuida das aves do céu, dos lírios do campo, vai cuidar também de vós. Então é nós pegarmos nesse ensinamento de Jesus e construirmos a nossa vida. E ainda que muita gente tenha passado o tempo todo a fazer construções na areia, ainda vai a tempo de construir sobre a rocha? Absolutamente, absolutamente. Nós vemos aqui nestas cidades históricas de Portugal, muitas vezes eles têm que manter as fachadas dos edifícios, mas têm que abrir fundamentos para poder reconstruir. Mesmo mantendo a fachada, eles têm que reconstruir esse mesmo edifício. E o mesmo acontece com todos os portugueses e aqueles telespectadores que nos estão a escutar nesta tarde. Eu não sei sobre o que é que você tem construído a sua vida, mas Cristo convida: venham a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão subcarregados, eu vos quero aliviar. E vir a Jesus não é apenas ouvir, cá está um ensino da parábola, construir a nossa vida sobre a areia ou sobre a rocha. Não é apenas ouvir, porque Jesus disse: aquele que ouve e não pratica, constrói na areia. Aquele que ouve e pratica, constrói sobre a rocha. O meu desafio é descobrir Jesus. Amém, é isso mesmo, que assim seja. Obrigada, pastor, por ter estado aqui à conversa connosco com este desafio precioso a fechar o programa. Lembre-se então que a vida é como uma casa que pode ser construída na rocha ou na areia, mas quando vierem os temporais, só aqueles que têm bons alicerces vão permanecer de pé. Neste sentido, a Bíblia diz mesmo que os que confiam em Deus não serão abalados. Isto não significa que não tenhamos problemas, mas quando eles vierem, se estivermos firmes em Jesus e formos obedientes à sua palavra, sabemos que somos mais do que vencedores. Agora, a escolha é sua. Prefere construir sobre a areia ou sobre a rocha a sua vida? A propósito, temos hoje para lhe oferecer o livro Cheios de Confiança num Mundo Competitivo. Para o receber, contacte-nos para os endereços em rodapé e visite-nos também na net em portalevangelico.pt, onde encontra online este e outros programas. Nós voltamos a estar consigo logo à noite, desta vez na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45 e aqui na RTP2 na próxima terça-feira. Até lá, se Deus quiser.